Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris, eu sou Leandro Dias. E esse é um vídeo interessante, bem particular, porque vocês sabem que a França é muito famosa com a sua gastronomia, com seus inúmeros restaurantes aqui em Paris. Com certeza Paris é a cidade que mais tem, com o maior número de restaurantes do mundo. Tem muitos restaurantes aqui. Inclusive, depois eu vou revelar para vocês a quantidade de restaurantes que tem aqui em Paris. Mas é um vídeo para a gente saber diferenciar. Qual a diferença, por exemplo, porque aqui tem várias categorias. Existe o restaurant, existe o bistrô, brasserie, existe também os cafés, restaurant rapide. Então isso tudo são tipos de restaurantes diferentes e às vezes as pessoas ficam confusas, não sabem. Inclusive existe uma diferença de características de cada um. E se você se confundir, pode até entrar numa enrascada, viu? Pode acontecer alguma coisa que vai te deixar constrangido. Então, esse vídeo é justamente para a gente poder diferenciar, saber quais são essas características de cada um. Eu vou começar o seguinte, eu vou começar falando do restaurant. Restaurant, inclusive a própria palavra significa restaurar. Restaurar as forças, restaurar as energias através dos alimentos. Então, o restaurante, que é o restaurant, você pode consumir, claro, comida e bebida. Você não pode só consumir bebida. Essa é uma já característica importante, que vocês vão ver que os outros vão poder. Então, restaurant é mesas com toalha, com todo o serviço para você poder sentar ali com os talheres, com os pratos, a mesa vai estar prontinha para você pedir um prato, certo? Você nunca vai entrar num restaurant só para tomar uma cerveja, só para tomar um vinho, só para tomar uma bebida qualquer. Não. Sempre você pode tomar bebidas alcoólicas, mas acompanhado com comida. Essa inclusive é uma licença, um tipo de licença que eles têm, que é a licença número 3, que é a venda de produtos alcoólicos, de bebidas alcoólicas, mas sempre podendo acompanhar a comida, certo? Muito bem, essa é uma das características já mais importantes do restaurant. Uma outra é o seguinte, o funcionamento desses restaurants são só nos horários das refeições. Pode ser no almoço ou no jantar. É o déjeuner ou o dîner. Então, normalmente o déjeuner, que é na parte do almoço, ela vai variar ali o horário de meio-dia até as 2 horas da tarde. Certo? Então sempre você vai conseguir, em alguns casos de restaurantes você precisa reservar, mas é muito importante, aí já começam algumas dicas. Nunca chegar muito no final do serviço. Você às vezes vai chegar no restaurante, num restaurant, e vai ver que as pessoas ainda estão se alimentando, estão lá curtindo o restaurante, e aí o garçom vai falar que la cuisine est fermée. O serviço já está encerrado, a cozinha está fechada. Você fala, como assim? Mas tem gente comendo. Não importa, você chegou muito tarde, agora já são quase 14 horas. Ali alguns restaurantes ainda, dependendo se for num lugar mais turístico ou não, eles têm uma tolerância ali, podem ficar até as 15 horas, mas é raro. Normalmente esses restaurantes, eles só vão servir ali até as 14 horas no máximo. E não adianta chegar com um monte de gente, falar a gente vai consumir tudo, não. Cozinha encerrada, o serviço acabou. Então eles vão torcer o nariz, eles não gostam, eles realmente vão até ser um pouco ríspidos, vão dizer, olha, chegou muito tarde, não quero conversa, não vamos te atender. É bem assim mesmo. Isso no período do almoço. No período do jantar, do dîner,
Geralmente é de 19 horas, começa ali 19 horas até meia-noite, 11 horas. Meia-noite se for no final de semana, 11 horas se for durante a semana. Não existe regra, não existem horários definidos. Dos milhares de restaurantes que existem aqui em Paris, cada um vai ter a sua tolerância, os seus horários, mas a grosso modo sempre é mais ou menos nessa faixa de horário, certo? Bom, então essas são as características já de horários. Vocês vão ver que vai diferenciar também com os outros tipos de estabelecimentos que nós vamos tratar aqui. Outro detalhe também que é bem importante, isso não só para os restaurantes, mas para todos os outros estabelecimentos assim que envolvem serviço de mesa, nunca você escolhe a mesa, tá? Eles consideram como que se o restaurante fosse a casa deles e você está sendo convidado a entrar. Claro que você vai pagar, é um serviço, mas tem essa formalidade assim velada, vamos dizer assim. Então você nunca escolhe a mesa. Geralmente você vai se apresentar para o garçom, você vai dizer quantas pessoas que são e vai te direcionar para a mesa que ele achar melhor, certo? Dentro da logística, da cabeça dele, o que ele preferir para o serviço ser mais prático para eles. Então, eles que vão te direcionar. Você pode até ali também torcer o nariz, falar que não gostou da mesa, vai ser um pouco constrangido, vai ser... Em determinados restaurantes eles não vão aceitar, eles vão realmente te forçar a ir naquela mesa que eles te indicarem, mas pode ser que se o garçom for mais simpático, ele te coloque na mesa que você quer. Então tem esse detalhe aí, tá certo? Eu já vou preparando vocês que normalmente os garçons aqui em Paris são estressados, normalmente são pessoas que não são muito simpáticas, não têm paciência, isso é fato, tá certo? Já acostumem com essa ideia. Vocês podem dar sorte e não encontrar pessoas assim. Por que é assim, Leandro? Porque Paris é muito turística, tem muita gente que trabalha em restaurante, então e os salários, né, para um dono de restaurante às vezes não consegue contratar muitos funcionários, então são poucos funcionários que atendem muitas pessoas simultaneamente. Então se preparem porque são muito estressados mesmo, tá bom? E sem paciência nenhuma, isso é verdade. Bom, então essa também é uma característica importante aí, nunca você vai escolher o seu lugar. Muito bem, essas são as principais características dos restaurantes. De comida, os menus vão ser os mais variados que vocês podem imaginar. Vão ter restaurantes de todos os tipos que vocês quiserem. Restaurantes de várias, inclusive comidas de vários países diferentes, de culinárias diferentes, mesmo os franceses, vão variar muito o cardápio. Uma outra característica interessante dos restaurantes, normalmente o cardápio ele acaba sofrendo modificações no percorrer do ano, das estações. Então às vezes você vai numa determinada época, você vai ter um menu, quando você voltar numa outra época, o menu pode ter mudado. Isso acontece em alguns restaurantes, não em todos, mas também é uma possibilidade, tá bom? Bom, essas são as principais características do restaurant. Agora eu vou mostrar, agora eu vou falar sobre as brasseries. Brasserie, que vocês vão ver muito também aqui em Paris. Existem muitas e muitas brasseries. Brasserie, inclusive o próprio nome, tem uma relação direta com, na verdade, brasserie são cervejarias, tá certo? Antigamente, muito na origem disso daí, eram fábricas de cerveja, onde as pessoas que produziam as cervejas, elas faziam movimentos para misturar a cerveja lá, o processo de fabricação da cerveja,
faziam movimentos com os braços. Essas misturas eram feitas com os braços. Então, brasserie vem, a origem é por aí, tá certo? Depois, elas começaram a vender também as cervejas e automaticamente foram se tornando um tipo de restaurante, onde também se consumia comidas. Então, essa é uma característica muito interessante. As brasseries, se você quiser entrar numa brasserie só para tomar cerveja, só para tomar um vinho, só para beber, você pode. Não tem problema nenhum. Diferente do restaurant, o restaurant não. Você não pode só entrar para consumir bebida. É um outro tipo de licença que existe a brasserie, que é a licença número 4. Eles podem vender, se eles quiserem, só bebida, ou podem vender também bebida acompanhada com a comida, certo? Muito bem. E esses ambientes são separados na brasserie. Existe uma parte do estabelecimento que é só de mesinhas, geralmente são as mesinhas redondas, a parte da varanda fica só para quem quer beber, ou também talvez ali petiscar alguma coisa, uma tábua de frios, alguma coisa, isso não tem problema. Mas é basicamente, o principal é para você tomar alguma bebida, beber alguma coisa. Essa é a parte uma das partes do estabelecimento da brasserie. E a outra parte normalmente são já mesas maiores, retangulares, que tem lá a toalha toda preparada para receber e ter o pedido para comer. Então, esses dois ambientes são separados. Normalmente a parte para comer fica na parte interna. Muito bem. Essa é uma das maiores diferenças da brasserie com os restaurants, certo? As brasseries também são maiores, são estabelecimentos maiores, e a comida que é servida na brasserie, normalmente você vai encontrar também muitos tipos de brasserie, muitos tipos de comidas diferentes. Pode ser desde uma massa, uma pizza, um sanduíche, um hambúrguer. Pode ser também pratos, são, por exemplo, o croque monsieur, croque madame, que é tipo um sanduíche com pão de forma, tipo um misto, a gente conhece como um misto quente aí no Brasil. É mais ou menos aquilo, mas com um requinte um pouco maior. O croque madame sempre vem com um ovo assim em cima. E o croque monsieur geralmente é com presunto e é o pão de forma, o presunto e a mussarela. E às vezes acompanham com uma saladinha, alguma coisinha, certo? Tem também, sempre acompanham muitas vezes com batata frita. Então, são pratos mais práticos também, são mais rápidos de serem servidos. Mas tem vários tipos de brasserie. Uma coisa que eu também não falei dos restaurants é o seguinte: os restaurants, existe uma gama muito maior, uma variação muito maior de preços. Se engana quem acha que restaurant é só estabelecimentos que você vai pagar caro. Não tem nada a ver. Existem restaurantes também que são baratos, normal, um preço normal. E a diferença é que os restaurantes eles vão podem chegar a preços exorbitantes, pode ter restaurant de caríssimos. Inclusive tem aí os prêmios das estrelas Michelin, e aí se um restaurant for premiado, você imagina, eles podem ainda ter preços ainda cada vez mais elevados. Isso acontece com os restaurantes. E normalmente as brasseries já têm um padrão de preço mais nivelado. É raro você encontrar uma brasserie com preços muito elevados. É raro.
Você pode inclusive ter brasseries um pouco mais caras, mas de preços muito elevados, como os restaurantes podem chegar. Você pode chegar num restaurant e gastar ali num jantar para 2 pessoas até mais de 1.000 euros. É raro você encontrar uma brasserie que chega a esses valores, praticamente não existe, tá? Então são pratos bem mais simples, mais simplificados, e isso torna também tudo muito mais prático, certo? E outra coisa também que eu não disse em relação aos restaurantes, normalmente a equipe que faz o almoço é a mesma que fica para o jantar, é a mesma equipe que trabalham nesses 2 turnos. Nas brasseries não, porque existe uma diferença, e essa também é a mais importante, fundamental. O serviço, ele é praticamente durante todo o dia. Você pode chegar a tomar um café da manhã numa brasserie, pode almoçar, pode tomar pode lanchar à tarde, final da tarde, e pode jantar. Então, existem inclusive brasseries que são non-stop, quer dizer, ficam 24 horas abertas. São poucas, bem restritas, são bem poucas as brasseries que são 24 horas, mas existem, tá? Então essas são as principais diferenças entre a brasserie, por enquanto, e os restaurants. Agora tem também os bistrô, Leandro. Como é que são esses bistrô? O bistrô normalmente são restaurants bem menores, são pequenininhos, mas eles se parecem mais com restaurant. Eles já vão abrir também nos horários específicos de almoço e jantar. Então, naqueles horários que nós falamos dos restaurantes, certo? Dos restaurants, são normalmente menorzinhos. Normalmente tem inclusive uma gastronomia bem mais tradicional, francesa, tem alguns que são bem específicos, alguns até conseguem uma gastronomia mais refinada e com preços menores, porque são estabelecimentos menores, são normalmente estabelecimentos que são de determinadas famílias que trabalham ali e administram o bistrô. Então, o chefe normalmente é algum que saiu de um restaurante famoso, de alguma coisa, e fundou o seu próprio bistrô. Dessa forma, a gente consegue também ter acesso a uma gastronomia um pouco mais refinada, com preços mais acessíveis, vamos dizer assim, certo? Então, a gente pode dizer que eles são mais parecidos com os restaurantes, mas são menorzinhos, são pequenininhos. Existem regiões que têm bistrôs e restaurantes, e tem, por exemplo, na região de Montmartre, vocês vão encontrar muitos bistrôs. Também tem muitas brasseries, alguns restaurantes, mas é uma região muito interessante para você poder explorar a gastronomia, a região de Montmartre. Também a região da Saint-Germain-des-Prés, acho que em toda Paris vocês vão poder explorar muito esses restaurantes. Mas essas regiões específicas, o Quartier Latin, Saint-Germain-des-Prés, Montmartre, tem uma gama muito interessante de restaurantes, tá bom? E o café, Leandro? O café é bem parecido com a brasserie, só que tem um destaque maior nos cafés, no café e no chocolate quente. Então você pode entrar numa cafeteria só para tomar um café ou só para tomar um chocolate quente. Mas também os cafés servem comida. Tem uma variedade também muito grande de comidas. Então você pode às vezes pedir um crepe também numa cafeteria, muitas vezes tem. Geralmente são pratos mais práticos, mais rápidos. Geralmente é assim. Diferente no restaurant, sempre vão ser pratos mais elaborados, um pouco mais, uma gama maior também no menu. Os cafés, as brasseries, sempre vão ter essa tendência de serem pratos mais práticos. E lembrando também que o menu é praticamente o mesmo o ano todo, diferente do restaurant,
que às vezes modifica também, muda o menu. Então, os cafés associa-se mais à brasserie. Você pode também frequentar um café de manhã, na hora do almoço, à tarde ou à noite. Muito parecido também nesse aspecto com a brasserie. Existem ainda as crêperias, as crêperies, que é claro, aí é muito fácil, é só galetes e crepes, né? O que é galete? São os crepes salgados. E tem lá os crepes doces e salgados. E aí vai ter uma gama enorme. Existe uma variedade muito grande realmente de restaurantes, de estabelecimentos onde você pode comer aqui em Paris. Para vocês terem uma ideia, são mais de 13 mil, só dentro de Paris, 13 mil estabelecimentos que envolvem tudo, que envolvem restaurant, que envolve as lanchonetes, que são os restaurants rapides, que envolve as brasseries, que envolvem os cafés e todos os outros também restaurantes de gastronomias de vários lugares do mundo, como, por exemplo, restaurantes indianos, italianos, marroquinos, japoneses, chineses, brasileiros, portugueses, mexicanos, russos, turcos, libaneses, espanhóis. Tem comida, o que não falta aqui é comida para todos os gostos, gastronomia de todos os lugares do mundo. Isso é muito legal. Realmente Paris é uma variedade enorme, as possibilidades de você encontrar sabores diferentes e ter experiências gastronômicas diferentes, isso é praticamente infinito. Você pode passar aqui uma vida inteira, 2 vidas, 3 vidas, que você não vai conseguir conhecer toda a gastronomia que existe aqui em Paris. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, compartilhem o vídeo, porque isso é muito importante para cada vez mais fazer crescer aí o nosso trabalho, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!